Quantos estão dispostos a ouvir uma palavra nessa noite? Amém? Glória a Deus. Para quem estava domingo aqui? Amém? Tem uma notícia para você que estava domingo. Você vai ter que me ouvir de novo hoje. Vamos lá? 1 Samuel. Vamos ver o que o Senhor nos revela nessa noite. O Senhor traz ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1. 1 Samuel 3, versículo 1. Diz assim o texto bíblico: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós te damos graças nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Aqui estamos nessa noite, Senhor, para prestarmos um culto ao Senhor. Adoramos o Senhor através das canções que foram entoadas. Preparamos o nosso coração e o nosso espírito, Pai, para receber a semente que é a Tua palavra. Que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele se manifeste de forma poderosa nessa noite, trazendo ao nosso coração a verdade que está estabelecida nos céus e que o Senhor deseja compartilhar com a Tua noiva nessa noite. Que eu possa ser canal do Senhor aqui para tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu possa, Senhor Deus, com fidelidade, externar a Tua igreja, Pai. Assim oramos, te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Hoje nós temos para apreciar um texto muito conhecido de todos nós. Um texto que vai falar sobre Samuel, vai falar sobre a transição do ambiente profético que a nação de Israel estava vivendo, quando Deus levanta ali um sacerdote que era o Eli. Porém, nós conhecemos o contexto. Eli, ele foi um homem que por algum momento ele temeu a Deus e estava ali na posição de profeta. Porém, o que acontece com Eli? Ele permitiu que os filhos sabotassem na porta do templo e corrompesse o povo, fizessem coisas que desagradassem a Deus. E talvez muitos foram os acertos de Eli. Porém, Eli, em um certo momento aqui, ele passa a ser um pai omisso, um sacerdote omisso, quando ele não repreende os filhos e permite que os filhos façam coisas que desagradaram ao Senhor, como comércio na porta do templo, de corromper a nação, de induzir a nação de Deus a pecar. E aí o resultado foi que Deus desaprovou essa atitude de Eli, e Deus, em dado momento, levanta um homem que fosse segundo o coração de Deus, assim como ele fez com Davi, para ocupar o lugar de Saul. Então Deus começa a preparar o ambiente ali. Vamos lembrar de onde Samuel veio? Samuel veio de uma mãe desesperada, que orava todos os dias, pedindo a Deus um filho. Chegou um momento que Ana começou a orar diferente. Percebeu que Deus estava precisando de um sacerdote, de um profeta. E aí ela disse: bom, eu preciso de um filho e Deus precisa de um varão. Então ela foi, começou a orar e falou: Deus, tu precisa de um profeta, e se eu preciso de um filho, varão, homem, e se tu me dá esse filho, eu vou te dar ele na casa do Senhor, para que ele sirva na casa do Senhor. E o interessante foi que Deus uniu o propósito do céu com o propósito de Ana, dando a ela Samuel. Mas é importante lembrar que Ana não teve só Samuel, ela teve outros filhos depois de Samuel. Mas Samuel foi aquele que ela entregou para Eli, para que Eli ensinasse Samuel ali na casa do Senhor. Bom, dito que a nação estava ali
vivendo um período difícil espiritualmente, a Bíblia diz que não havia palavra naquele momento. Não havia uma direção, não havia um ensino. O povo estava perdido, o povo não sabia o que eles estavam vivendo. O Eli, o homem que era para dar uma direção para o povo, estava ali, omisso, velhinho, sem força, não queria mais fazer nada. E aí, o texto bíblico ele vai nos dar uma informação aqui muito valiosa, que a palavra do Senhor naqueles dias era preciosa. Algumas traduções vai dizer que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, era escassa. Não tinha uma palavra. Ninguém chegava e dizia: olha, assim diz o Senhor, que nós temos que caminhar para a direita. Assim diz o Senhor, que nós temos que marchar. Assim diz o Senhor, que este é o caminho. Não havia quem apontava. Nós precisamos entender que naquele tempo não era como hoje. Naquele tempo o povo esperava uma direção de um profeta, de um sacerdote, para que o povo seguisse. O povo não tinha esse acesso que nós temos hoje. Esse acesso temos porque o véu se rasgou e hoje eu e você podemos orar. Eu e você podemos diretamente falar com o Pai. Eu e você podemos diretamente ter acesso ao trono do Senhor. Mas naquele tempo não era assim. E aí, como não tinha ninguém que estava ali representando o Senhor, Eli era para ser essa pessoa, mas Eli havia deturpado o chamado. Agora então, a palavra, ela era ausente. A palavra era quase que inexistente. Ninguém sabia para onde ir, ninguém sabia o que fazer. O povo estava igual o Zeca Pagodinho, né? Ele diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O povo estava deixando a vida levar. Não havia perspectiva, não havia esperança, não havia uma palavra, não havia uma direção. E aí o que acontece? Houve um silêncio no céu. Agora, Deus não estava falando. E quando eu estava estudando esse texto, comecei a lembrar de algumas coisas. E talvez você já passou por isso. O mesmo contexto vivido por Eli, por Samuel e por toda a nação, muitas vezes foi vivenciado por eu e você. Quando Deus não está falando, o que Deus está fazendo? Porque Deus não fala sempre. Pelo menos comigo, não. Talvez você seja um vice-querubim, talvez tenha mais acesso, né? Mas existem momentos, a verdade é essa, que Deus não fala. Você já teve essa experiência de orar e não ouvir Deus? Você já teve a experiência de sair da sua casa e dizer assim: Senhor, hoje eu vou no culto. Estou quebrado, estou arrebentado, estou precisando de uma palavra, estou precisando de uma direção. Hoje eu vou com as poucas forças que eu tenho, mas usa alguém para falar comigo. Senhor, nem que seja através do louvor, fala comigo. Senhor, nem que for através de uma criança, fala comigo. Senhor, se uma borboleta voar lá dentro da igreja, eu vou entender que o Senhor tem alguma coisa diferente lá dentro e que o Senhor está me respondendo. Mas fala comigo. E aí você vem, você adora, você ouve uma palavra, e você volta para casa e Deus não falou contigo. E uma coisa interessante de entender, irmãos, é que nem todo culto a palavra vai ser para nós. Mas não significa que Deus não falou. Porque às vezes a gente volta para casa e diz assim: hoje a palavra não falou comigo, né? Não foi para mim. O fato de a palavra não ter sido para você não significa que eu não derramei do meu espírito sobre a igreja. A experiência que o pastor Jeremias teve, e que às vezes nós temos, de que nem sempre a palavra vai falar com a gente, mas certamente vai falar com um dos nossos irmãos. Eu já tive essa experiência aqui na igreja, alguém dizia: pastor, hoje não gostei muito da palavra não, hoje a palavra não falou muito comigo não. Aí de repente outra pessoa
dizer assim, e às vezes até da live, a pessoa mandar mensagem, a gente recebe muita mensagem da live, as pessoas assistindo, print, o pessoal printa lá e manda, às vezes eu brinco com alguma coisa aqui, aí o pessoal me manda lá, eu escutei que você brincou sobre isso aqui, aqui, e manda. E às vezes é para alguém que está na live, mas sempre alguém recebe. E às vezes nós temos esse sentimento de que Deus precisa falar sempre. Só que tem momentos, irmãos, que a palavra de Deus, ela não vem, ela não fala. Deus está em silêncio. E aí nós temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós queremos que Deus fale. Nós queremos ouvir alguma coisa. Nós somos igual ao Gideão, né? Nós queremos que Deus testifique alguma coisa. A gente fala assim, se o senhor está nisso aí, né? Que o novelo da lã acorde molhado. Aí se não bastasse isso, no outro dia, Gideão vai lá e fala, Senhor, não, outro teste. Se o novelo estiver seco, então é o Senhor. E a gente fica nessa medição, pedindo que Deus fale, ou que Deus não fale. Israel estava vivendo isso, irmãos. Israel estava vivendo esse período difícil, em que Deus não estava falando. Em que não havia direção, o povo não conseguia entender. E a nossa vida como crente, muitas vezes, vai ser assim. Às vezes você vai estar orando, você vai estar buscando, você vai estar clamando, mas o céu se fecha. Deus não fala, Deus não responde. E qual que é o grande perigo disso, pastor? Nós começamos a construir coisas na nossa mente. Então, Deus me esqueceu, né? Então, Deus me abandonou, então Deus não tem mais projeto na minha vida, então Deus não tem mais nada com a minha família, então as promessas de Deus não vão se cumprir. E aí a gente começa a retrair pelo fato de não estarmos ouvindo Deus. E a pergunta que ficou no dia de hoje é: quando Deus não fala, não responde, o que Deus está gerando? Porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, se Deus não está falando, Deus está automaticamente preparando alguma coisa que Ele vai falar. E a questão aqui é, pastor, como entender o silêncio de Deus? Você, mulher, já falou alguma coisa para o seu marido? Você queria muito que ele revidasse, para você brigar com ele, e ele ficou em silêncio? E muitas vezes a gente quer ouvir. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Samuel nessa noite é que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Há momentos, irmãos, que parece que tudo na nossa vida está fechado. Parece que tudo está dando errado. Porém, todavia, entretanto, Deus continua presente. Jesus disse assim: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Irmãos, isso aqui é uma promessa. Essa aqui é uma palavra dada pelo Senhor Jesus. Pastor, mas eu não estou ouvindo Deus. Mas o fato de não estar ouvindo Deus não significa que Deus não está presente na sua vida. Não significa que Deus não está te guardando. Não significa que Deus não está te dando livramentos. Não significa que Deus não está gerando coisas. Israel, por algum período, irmãos, tiveram apenas o silêncio de Deus. Mas Deus estava presente. Um outro ponto importante a entender nessa noite é que quando Deus está em silêncio, o silêncio de Deus, ele revela aquilo que a voz de Deus escondia. O que a voz de Deus estava escondendo que ela não estava falando para o povo? Primeiro, enquanto Deus fala, nós recebemos direção. Então, o que a voz de Deus estava escondendo era uma direção. Então, quando Deus falou, houve uma direção. A Bíblia diz: e o Senhor não fará nada sem antes ter comunicado através dos seus profetas. Quando Ele silencia, Ele nos obriga
a examinar o nosso coração. Você já fez isso? Quando você só ouve o silêncio de Deus, não ouve Deus falar, ninguém se levanta para dizer, eis que te digo, nada fala ao seu coração, você começa a examinar, não, deixa eu ver onde eu estou errado, deixa eu ver onde eu estou falhando, deixa eu alinhar o meu coração aqui com Deus. O silêncio pode revelar se buscamos Deus ou apenas aquilo que Ele pode nos dar. Então o silêncio de Deus, Ele vai revelar no nosso coração por que nós estamos servindo a Deus. Por que nós adoramos a Deus? De fato, por aquilo que Ele é? Ou somente por aquilo que o Senhor pode nos dar? Um outro ponto interessante é que Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus no meio do silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus quer nos fazer conhecer a voz dele, mesmo no silêncio. Lembra da passagem do profeta, em que o texto diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no barulho, Deus estava na brisa suave. Quando Samuel era pequeno, e Samuel disse assim, a voz do Senhor bradou e disse assim, Samuel. Aí Samuel não sabia o que era, ficou assustado. Aí 3 vezes a voz falou com ele. Aí Samuel foi e disse para ele, olha, tem uma voz me chamando, é o Senhor que está me chamando? Aí ele disse, não, é o Senhor que quer falar contigo. Quando a voz disser, Samuel, diga, Senhor, eis-me aqui. E naquele momento, Samuel aprende a ouvir a voz do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Quando Samuel lá já grande, adulto, Samuel ele vai derramar o azeite sobre a cabeça de Davi. Quando ele olha Eliabe, o irmão de Davi, ele diz, olha, certamente é esse o varão que Deus vai levantar como rei. E a mesma voz que falou com Samuel, lá quando criança, falou para Samuel, Samuel, você olha por fora, mas eu, Senhor, olho o coração. É às vezes no silêncio que nós vamos aprender, irmãos, a conhecer de fato a voz de Deus. É às vezes quando Deus silencia, porque quando Deus silencia, nós insistimos na oração. Porque nós estamos ali orando. Quando Deus responde, a gente para de orar. Só que se Deus não fala, a gente continua orando. Irmãos, não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Vou contar só nessa mão. Vezes que eu vi pessoas fazerem propósito com Deus, dizendo, Senhor, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo durante 7 semanas. Aí quando dá a 3ª semana ou 2ª semana, Deus já responder, que Deus é fiel. E aí a pessoa fala assim, agora Deus já respondeu, eu não preciso mais terminar a campanha, não preciso mais terminar o propósito. E aí a Bíblia nos ensina o que a respeito disso, irmãos? Que nós não devemos fazer voto de tolo. Se nós propusermos no nosso coração ao Senhor fazer um propósito, um voto, a Bíblia diz, não tarde em cumpri-lo. Nós precisamos ter fidelidade, porque Deus é fiel. Mas Deus respondeu antes, pastor, glória a Deus que Ele já respondeu, mas nós vamos até o final, em nome de Jesus. Samuel estava no templo, perto das coisas de Deus, mas precisava aprender a discernir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O que mais nós precisamos nos dias de hoje orar, buscar em Deus, mais do que qualquer bênção que precisamos, é pedir, Senhor, nos dê discernimento. Samuel estava ali servindo dentro do templo, mas Deus o fez entender que ele precisava discernir a voz de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias haveriam falsos profetas, haveriam tanta coisa que a gente está vendo na internet, tanta coisa que a gente olha e fala, eu não acredito nisso não, eu não acredito que isso aí é uma igreja, eu não acredito que esse pastor falou isso, eu não acredito que essa irmã falou isso. Pastor, então como que eu devo lidar com isso? Pedindo a Deus discernimento, irmãos, para você entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Da mesma maneira que você pega uma onça na mão, uma notinha de 50,
Você passa o dedinho para ver se ela é falsa, se ela é verdadeira, se ela tem a marca d'água, se ela tem a fitinha no meio ali, se ela tem nela uma textura, para você discernir se é falsa ou se é verdadeira. Na nossa espiritualidade nós temos que ter o mesmo discernimento. Porque tem coisa, irmãos, que tem a mesma roupagem, que tem o mesmo formato de crente, mas não vem de Deus. Existe fogo que vem de Deus e existe fogo que é fogo estranho. E o crente que quer andar na luz precisa pedir a Deus discernimento para você saber, irmãos, uma direção que vem de Deus para a tua vida, uma palavra que vem de Deus para a tua vida, para que você não venha padecer. Estar perto do altar não significa automaticamente saber reconhecer a voz do Senhor. Então só o fato de nós congregar, o fato de a gente servir, o fato de eu pregar, o fato de eu cantar, não significa que automaticamente eu sei ouvir a voz de Deus. Porque isso vai acontecer num processo. As pessoas constantemente me perguntam: pastor, vocês falam tanto de ouvir Deus, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Irmãos, a voz de Deus, a Bíblia diz que ela é como o som de muitas águas. Quando você aprende a ouvir Deus, tudo que não vem de Deus, já nem passa nesse filtro aqui. Você já fala: não, isso aí não é de Deus não. Isso aí não tem Deus não. Você começa a aprender a discernir a voz de Deus. Um outro fator é que Deus pode estar preparando uma voz antes de entregar uma palavra. Samuel tinha uma mensagem difícil, irmãos, mas ele precisava primeiro amadurecer para depois ele carregar a mensagem. Deus não estava apenas preparando uma palavra. Samuel estava pedindo uma palavra, o povo estava pedindo uma palavra, o povo estava pedindo uma direção, e tudo se voltou em torno de uma palavra. O texto bíblico que lemos diz: e não havia naquele tempo uma palavra preciosa. As orações do povo estavam em torno de Deus dar uma palavra. Só que antes de Deus dar uma palavra para Samuel, Deus queria primeiro preparar o Samuel para receber uma palavra. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez quando Deus não estiver falando, irmãos, é que Deus está preparando esse profeta que existe aí dentro para depois receber a palavra. Para que quando a palavra vier na tua vida, você tenha direção, você sabe o que fazer com ela. Porque a pior coisa, irmãos, na vida do crente é receber uma bênção de Deus fora do tempo. Bênção na vida do crente fora do tempo vira maldição. A pessoa não está preparada para lidar com aquilo que Deus tem. Tem ovelha que nem com o monjário, irmãos, vai voltar para o número 38. Porque se Deus permitir, a ovelha que antes andava tudo com lã, vai começar a andar sem lã. Aí para Deus não perder, isso aqui é revelação. E tem irmão também que não vai, porque aí, né, vai querer achar que tem 18 anos e aí não vai dar certo. Tem coisa, irmãos, que nós precisamos amadurecer para receber. Tem coisa que às vezes você fala: não, mas está demorando, mas às vezes você não está pronto. Às vezes você acha que está pronto. Pega os nossos filhos adolescentes. Eles acham que eles sabem tudo. Você vai falar, eles acham que eles sabem tudo. Eles acham que eles sabem mais que a gente. Só que um dia a gente já foi assim, né? Um dia a gente já foi assim, um dia a gente já achou que sabia de tudo. Então esse é o nosso maior defeito. Às vezes achar que a gente está preparado para algo que... Irmãos, sabe o que a palavra de Deus diz? Jeremias 29. Eu, Senhor, não é nós, sei os planos que tenho ao vosso respeito, e não são planos de guerra, são planos de paz. O Senhor diz: os meus caminhos são melhores que os vossos caminhos. Então, às vezes, não estar ouvindo Deus. Sabe o que a gente deveria fazer quando nós não ouvimos Deus? A gente começar a glorificar Ele. E dizer assim:
Se eu não estou ouvindo, eu lembrar daquela mensagem que o pastor pregou quarta-feira. Se eu não estiver ouvindo Deus, é porque Deus está me preparando, me amadurecendo para uma palavra. Ele está me preparando, me amadurecendo para algo que Ele vai fazer na minha vida. Aleluia. Pastor, o que mais pode significar o silêncio de Deus? O silêncio de Deus pode significar um teste de permanência. Deus pode estar te testando. Sabe por quê? Porque é fácil permanecer em Deus, irmãos, quando Deus responde rapidamente. Mas é difícil permanecer quando nós não temos respostas. Fé não é somente celebrar quando Deus fala, é permanecer quando Ele parece silencioso. Lembra daquela canção? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. O silêncio de Deus, irmãos, é para mostrar, como diz o Catarino, é para mostrar os de verdade, é para mostrar quem está ou não está, é para cumprir a palavra de Malaquias, e outra vez vereis aqueles que servem a Deus e aquele que não serve. Para que quando você passar no teste, Deus possa dizer, igual Ele disse para Satanás: ei, pode provar o Jó, porque eu conheço Jó, e ele é um homem íntegro. Aleluia. Que o silêncio de Deus, querido, possa te aprovar. Depois do silêncio, veio uma nova estação. Havia escassez de revelação. Aleluia. Mas depois, irmãos, que a estação virou, a palavra veio sobre Samuel. E Samuel se tornou, irmãos, um dos principais profetas de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando o silêncio de Deus acabar, a voz dele será na sua vida como o som de muitas águas. Você vai ter sensibilidade para ouvir Deus. Sabe, às vezes, aquele dia que você está inquieto e alguma coisa está dizendo assim: ei, pega esse celular aí, sai do TikTok Shop, sai da Shopee. Esses nomes não pode mais falar, né? Que senão diminui o alcance da live. Mas todas essas plataformas, né? Sai do Tigrinho, das Bets, amarrado em nome de Jesus, isso aí está queimado. Sai de todas essas coisas aí agora. Entra lá no teu devocional, lá no Glorify, né? Pega um versículo bíblico lá, um devocional do dia, que você vai mandar para o fulano, para o ciclano. Aí você fala: será que é de Deus isso aí? Será que é Deus que está falando? O Satanás não é, irmão. Satanás não vai mandar você mandar versículo bíblico para ninguém, não. É Deus purinho na tua vida, querendo usar essa bênção aí, esse vaso. E aí você manda, daqui a pouco a pessoa te retorna: obrigado, irmão. Estava aqui pensando em parar, em desistir, e essa mensagem falou comigo. Você vai ter sensibilidade para ser canal de Deus. Aleluia. Mas o que eu faço, pastor, quando tudo parecer estar em silêncio? Vou te dar umas dicas aqui. O que você vai fazer quando você não estiver ouvindo Deus, só o silêncio dele? Primeiro, não abandone o altar. Aleluia. Não pare de congregar porque você não está ouvindo Deus. Não pare de orar porque você não está ouvindo Deus. Não pare de servir porque você não está ouvindo Deus. Samuel, irmãos, mesmo que não havia uma palavra sobre a nação, ele continuou servindo. Ele não parou. Deus não estava falando, pastor? Não. Mas Samuel estava lá. Aleluia. No altar, servindo com excelência, porque Samuel entendeu que um dia a revelação viria. Que um dia a palavra viria. Que um dia o ciclo fecharia e um novo se abriria. Que um dia a estação viraria.
Não abandone, irmãos, de fazer coisas, porque Deus não está falando. A primeira coisa que as pessoas fazem às vezes é abandonar o altar. Eu não estou bem mais, não vou para a igreja. É engraçado que as pessoas não estão bem, mas elas não deixam de trabalhar. Mas a igreja, Deus é o resto. Eu não estou bem, não vou mais para a igreja. Mas vai para a Fespop, vai para o rodeio, vai para a Fartal, vai para a praia, vai para um monte de lugar. Mas para o altar, não vai, porque Deus não está falando. Quer dizer que se for em outro lugar, Deus vai falar? Não. Então nós não devemos abandonar a nossa fé, não abandonar, irmãos, a nossa semente, não abandonar, ainda que às vezes a pessoa fala assim, eu estou semeando, pastor, mas está difícil. Não deixe de plantar a sua semente, uma hora essa semente vai frutificar, vai romper em nome de Jesus. Segundo, não substitua a voz de Deus pela ansiedade. Quando Deus não responde, a nossa mente tenta responder por Ele. Irmãos, não faça isso. Espere. Quando a voz de Deus não fala, muitas vezes nós somos tomados por uma ansiedade que tenta fazer com que as coisas aconteçam. Lembra quando Deus deu uma palavra para Abraão e disse: você vai ser pai de multidões? O que a Sara fez? Faz 25 anos que Deus falou: eu vou ajudar ele. Aí ela foi lá e deu a escrava para Abraão ter um filho com ela. Isso é ansiedade, irmãos. Isso é tentar fazer a promessa se cumprir. Isso é tentar dar uma forcinha para Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que Deus não precisa da gente para Ele fazer alguma coisa. Pastor, misericórdia, mas eu quero ser usado por Deus. A Bíblia diz, irmão, se a gente não fazer a obra, as pedras vão clamar. Deus não precisa. Mas, todavia, entretanto, Deus conta comigo e com você. Mas não que necessariamente Deus precise. Então, irmãos, o que Deus vai fazer, o que Deus vai gerar, Deus não precisa, mas Ele conta com a gente. Então, não permita que a ansiedade, irmão, substitua a voz de Deus na tua vida. Espere, continue orando, continue buscando a Deus, continue agradando a Deus, continue obedecendo a Deus. Não permita que a ansiedade tome conta de você e você tente dar uma forcinha para Deus. Esse é o maior erro que nós podemos cometer como filhos de Deus, irmãos. Porque Deus sabe trabalhar. Ainda que a gente não entenda como Ele está trabalhando, Ele sabe o jeito de fazer. Ele sabe a porta que Ele deve abrir, Ele sabe o momento que Ele deve chegar. Mas às vezes a ansiedade faz com que a gente atropele os processos. E aí a gente fica muitas vezes tentando acertar na nossa mente, né? Como é que Deus vai fazer? Como é que vai ser? E aí a ansiedade pode prejudicar. Terceiro ponto. Quando o silêncio de Deus estiver presente, volte para a palavra. A Bíblia continua sendo a referência. Mesmo quando você não recebe uma resposta específica, irmãos. Existem princípios de Deus que continuam muito claros aqui na palavra. Busque na palavra. Quarto ponto. Quando estiver o silêncio de Deus, examine o seu coração. Pergunte ao Senhor: Senhor, existe algo em mim que precisa ser tratado? Deus vai te direcionar. E um quinto ponto. Aprenda a esperar. Nem toda pergunta precisa ser respondida hoje. Irmãos, tem tanta coisa que se Deus tivesse feito na minha vida quando eu queria que Ele tivesse feito, e que eu fiquei chateado porque Deus não fez, se Ele tivesse feito, eu acho que nem crente eu era mais. Porque tem coisa, irmãos, que tem que ser no tempo de Deus. Só que a gente não sabe qual que é o tempo ou não. Então aprenda a esperar. Por último, quando o Senhor falar, irmãos, obedeça. Porque o objetivo da voz de Deus não é apenas trazer uma informação para você. Não, pastor.
O objetivo da voz de Deus é trazer uma transformação. Porque quando Deus falar, aleluia, irmãos, o dia que Deus decide fazer é lindo. Lá em Gênesis ele disse assim: e haja luz, e houve. Deus, irmãos, é uma palavra, é um dia, é um culto. Pastor, mas eu estou há 12 anos orando por uma causa. A mulher estava 12 anos sangrando, mas um dia, aleluia, a caminho da casa de Jairo, irmãos, ela conseguiu tocar em Jesus. O homem estava há 38 anos orando por uma causa sem esperança, quando Jesus chegou e disse: agora você vai ser curado. Ele disse: mas não tem ninguém para me jogar na água. Jesus falou: eu sou a água, eu sou a fonte, eu sou o manancial. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que Deus pode fazer num estralar de dedo, num piscar de olhos. Deus pode mudar uma situação a qual você tem orado por anos. Em um culto talvez que você veio quebrando seu coração, você ora, uma chave pode virar, algo pode acontecer. Alguém pode ser salvo. Enquanto Jairo estava lá aos pés de Jesus, e vieram com a notícia que a filha dele estava morta, e já estavam preparando o velório, Jesus já estava indo para ressuscitar ela. Sempre que você estiver num culto, irmãos, independente do culto que seja, se a palavra está sendo para você, ou se a palavra não está sendo para você, interceda pelos seus, ore pelos seus, clame pelos seus, porque enquanto nós insistimos no altar, aleluia, a revelação vem, a palavra vem. Ana insistiu ali no altar ao ponto de ser confundida por Eli como uma mulher embriagada, aleluia, mas era amargura de coração. Nem sempre você vai estar bem, irmãos. Em todo culto você vai estar com disposição para cantar, para adorar, para vir. Mas rompa. Ainda que você não esteja ouvindo a voz dele, irmãos, insista, ore e lembre dessa palavra. Se ele não está falando, ele está me preparando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem coisa, irmão, se Deus tivesse colocado nas minhas mãos há 5 anos atrás, eu não ia saber administrar. Tem coisa que para amadurecer precisa de tempo. E às vezes a gente diz assim: ah, mas eu preciso que Deus faça. Ele vai fazer, irmãos. Nem que seja no leito de enfermidade, Deus vai fazer. Eu digo assim, tem gente que Deus vai salvar, vai usar na obra. Tem gente que Deus vai salvar no leito de enfermidade e vai recolher. E aí, irmãos? E aí é a soberania dele. Ele é soberano e está tudo bem. Ele sabe o que ele faz. Porque tem gente, irmãos, que ele não vai curar. Tem gente que vai aceitar Jesus na enfermidade, não vai ser curado, vai ser recolhido. Por quê? Porque se o Senhor curar, essa pessoa não volta mais para ele. A Bíblia diz que tinha 10 leprosos que foram curados. Só um voltou para agradecer. Então tem coisa, irmãos, que Deus sabe o que ele faz. Tem coisa que é no tempo dele, tem coisa que é do jeito dele. O importante, e eu nunca vou esquecer disso, quando meu pai faleceu, e eu questionei a Deus, falei: Deus, por que o Senhor não curou meu pai? E o Senhor me disse assim: filho, existe uma palavra em Atos dos Apóstolos que diz assim: e por muitas tribulações o que nos importa é entrar no reino dos céus. Ele disse: você orou para que seu pai fosse salvo, então está tudo bem. E é isso, irmãos, é a soberania dele. E o importante não é o que nós vamos viver aqui terrenamente. O importante é o nosso passaporte para a eternidade. O importante é um dia estar lá com ele, sentado naquela mesa, naquela ceia, participando daquele momento. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui preocupados com tantas coisas. Nós esquecemos que um dia uma decisão precisa partir de dentro de nós. Que é decidirmos aonde passaremos a nossa eternidade. E essa decisão, ela é particular de cada um de nós.
A gente pensa muitas vezes sobre o porquê buscamos a Deus e não podemos buscá-lo pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele já nos deu, que foi Jesus na cruz. O que Ele pode nos dar é só consequência de obediência. Irmão, se você só obedecer, a Bíblia diz assim: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Pronto, é só obedecer. Agora nós precisamos servir a Deus por aquilo que Ele pode transformar dentro de nós, que Ele pode fazer que seja diferente. Aleluia. Eu quero, através desse momento de louvor, de adoração, eu quero dizer para você que tem orado ao Senhor por uma causa, você não vê nem uma evidência de Deus fazendo alguma coisa, Deus não dá um sinal, Deus não dá uma evidência, você não está vendo mudança, você percebe que parece que está tudo do mesmo jeito, ou está pior do que quando você começou a orar. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus não precisa de muito. Elias disse assim para o seu ajudante: vai lá ver se está chovendo. Ele voltou lá, olhou o tempo e falou: não tem nada no tempo não, as nuvens estão branquinhas. Daqui a pouco ele mandou de novo. Daqui a pouco o aprendiz voltou e disse assim: ó, tem uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse: então vai chover. E Deus não precisava de uma nuvem grande, Deus precisava só de uma nuvem pequena. Aleluia. Às vezes nós não estamos vendo evidência de algo grande acontecendo naquilo que nós temos orado, mas não significa que Deus já não está trabalhando, não significa que Deus não está fazendo. Pastor, então qual deve ser o meu papel em tudo isso? Continua orando. Aleluia. Continua entendendo que nesse tempo de silêncio, irmãos, Deus está amadurecendo você. Deus está preparando talvez a pessoa que você está orando. Talvez você está intercedendo por alguém e você fala: mas eu não estou vendo mudança. Mas Deus está preparando aquele vaso. Deus está preparando caminhos para que ele se achegue a Ele. Deus já está usando pessoas que às vezes você nem sabe que está pregando para ele, está pregando para ela, está falando de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. E assim como Samuel, Senhor, viveu um período difícil em que ele não percebia a ação do Senhor, não havia uma direção, não havia, Senhor Deus, uma palavra, Senhor. E muitas às vezes, Pai, nesse momento em que não conseguem ouvir a Tua voz, Pai, começam a questionar, muitos começam a murmurar, muitos abandonam a fé, muitos abandonam a congregação, os irmãos, o culto ao Senhor, muitos abandonam o serviço, Pai, deixam de servir, recuam naquilo que estão fazendo para o Senhor na obra, porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Mas nessa noite o Teu Espírito nos traz aqui para perseverar e entendemos, Pai, que ainda que o Senhor não esteja falando, Pai, o Senhor está nos preparando para uma estação nova, o Senhor está nos preparando para algo maior. Suricandarabashai. E eu oro nessa noite, Senhor, por aqueles que temos clamado, para que se rendam ao Senhor, aqueles que estão presos, Pai, nas drogas, aqueles que estão presos nos vícios, Pai, aqueles que estão presos na prostituição, aqueles que estão presos fisicamente em uma prisão, Senhor, aqueles que estão presos no pecado, aqueles que abandonaram o altar, aqueles que abandonaram a Tua presença, Senhor, aqueles que precisam ser transformados e que os Teus filhos têm clamado, Senhor, para que eles estejam na Tua presença, mas às vezes não há evidência de que algo está acontecendo. Mas nesta noite nós oramos para que uma pequena nuvem, Senhor, seja o suficiente para que a nossa fé seja avivada nesta noite, para que continuamos intercedendo, orando. O Senhor disse: ei, Ezequiel, eu só preciso de um homem na brecha, Ezequiel, eu só preciso de um homem que permaneça orando, clamando, Haragabassuri, Karabashai, para que eu possa fazer algo. O céu só precisa de uma voz profética, aleluia. O céu só precisa de uma voz que diga: Senhor, eu creio. E ainda que eu não veja a nuvem, Senhor, aleluia, eu vou continuar orando, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar acreditando, Senhor, que o Senhor vai fazer a obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e aquele que começou a obra, Ele é fiel para terminar a obra, aleluia.
Nós te adoramos, Senhor, nessa noite e cremos, Pai. Nós cremos que a revelação vai vir. Nós cremos que a palavra vai vir. Nós cremos que a escassez, Senhor, aleluia, vai ser transformada em abundância, Pai, em nome de Jesus. Eu sinto nesta noite, Senhor, que há um mover sobre este lugar profético. Eu creio, Senhor Deus, que algo está sendo derramado nesta noite. Que o teu Espírito derrame sobre a tua noiva nesta noite, Senhor. Oh, aleluia, que a salvação alcance os lares nessa noite, Senhor. Que a cura alcance os lares nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que a abundância alcance os lares nessa noite, em nome de Jesus. Que a prosperidade alcance os lares nessa noite, em nome de Jesus. Que o renovo sobre a vida espiritual alcance, Pai, os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Que o renovo sobre o ministério, Senhor, sobre a chamada, sobre a obra, Senhor, venha nessa noite, em nome de Jesus. Ragabassuri, carabassuri, andarabachai. Que o Senhor venha repousar uma armadura nessa noite, Pai. Que a armadura de Efésios 6, Senhor, venha sobre os teus filhos nessa noite e eles sejam revestidos pelo teu poder, pela tua graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Pode